Prezados irmãos, nós vamos dar início com a nossa santa reunião. É um prazer muito grande que eu apresento a todos os irmãos e irmãs a minha saudação, que eu faço em nome do santo profeta do nosso Deus, nosso querido e amado irmão Aldo, e também em nome da direção da igreja em meu próprio nome, desejando a todos as bênçãos do nosso Deus, bem como as bênçãos de Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa e as bênçãos do Santo Irmão Aldo. Esteja com todos os irmãos. Desejo a todos muita paz, muita felicidade aos irmãos, e que esta paz permaneça em vosso coração para todos sempre. Então nós vamos dar início com a nossa reunião com oração, prestando ao nosso Deus todo louvor, adoração e toda a gratidão ao nosso Pai Celestial, e também aos seus santos, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e a todos os santos e anjos e que estão aqui conosco para abençoar a nossa reunião, para nos ajudar. Então, prezados irmãos, eu convido para que coloque em pé para fazermos a nossa oração inicial. De mãos erguidas aos céus, de preferência com os seus olhos fechados para não se distrair, assim vamos orar. Santíssimo e eterno Deus nosso Pai, aqui estamos reunidos na Tua presença para Te louvar, glorificar o Teu nome santíssimo e a nossa gratidão por essa grande oportunidade que concede a cada um de nós, para que juntos possamos prestar todo louvor aos céus, receber mais das bênçãos do Senhor e de Teus santos poderosos que o Senhor nos deu, bem como as bênçãos de Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, e também o alimento para o nosso espírito, a fortaleza para a nossa alma, porque aqui está a fonte de água viva que jorra do trono do Pai sobre nós. Por isso também queremos louvar, glorificar e agradecer também a Santa e querida Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, a Santa que nasceu predestinada para ser o Consolador da promessa de Jesus. Também agradecemos a Jesus por esta igreja tão viva e poderosa, pois nos deste o Consolador, preparou a Santa Vó Rosa, e também a nossa gratidão à nossa Mãe Maria Santíssima, sempre esteve presente na obra de Deus e sempre esteve presente durante a missão gloriosa da Santa Vó Rosa aqui na terra, e também do Santo Irmão Aldo, ajudando-o para que pudesse ser vencedores, e como foi vencedores, estão na região celestial com todo o poder, galardoado com o poder glorioso de poder preparar santos para Deus o nosso Pai, através dos ensinos desta igreja, que é a inspiração dos céus, os ensinos que Ele deixou para nós. E também a nossa gratidão à Virgem Maria Santíssima, Jesus, e assim também pedindo a Tua graça e a Tua bênção para todas as nossas reuniões. Dessa noite, umas deram início, outras estão dando início, outras irão dar início. Abençoa Santa Vó Rosa, nos ajude para que possamos receber desse alimento divino e celestial, ao sair da reunião com o espírito mais fortalecido. Também receber mais sabedoria divina dos céus, e assim mais fé, para que possamos vencer as lutas de cada dia com facilidade. Abençoa o ministério de Tua Santa Igreja, o diácono, diaconisa, dando a Tua inspiração, e também o trabalho do coral, de todos os corais de Tua Santa Igreja, como este coral, estão preparados para apresentar hinos, louvores aos céus e também mensagem que nos fortalece. Abençoa e dando
a tua inspiração e também a todo o ministério dos pastores. Precisamos da direção do Senhor, irmão Aldo, para que possamos transmitir as palavras do reino dos céus, para assim fortalecer os corações dos teus filhos com mensagem tão sábia, que é ensinos maravilhosos que o Senhor deixou para nós. E como estamos numa época em que estamos aproximando da data do aniversário da Igreja da Santa Vó Rosa, que é uma mensagem maravilhosa que fala sobre a vida da Santa Vó Rosa, as suas lutas e a sua grande vitória, que é a vitória desta Igreja Apostólica. Está em tuas mãos, Santíssima, nossa reunião, e seja louvado a todo o reino dos céus, assim seja hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
santa, poderosa, com virtudes gloriosas, para salvar e libertar. Ela cura toda enfermidade, ampara e dá felicidade, pois tem muito amor para nos dar. Esta santa liberta o oprimido, ela afasta o inimigo e o poder do tentador. Ela é como um grande amigo que nos livra do perigo, pois é o nosso Espírito Consolador. Esta santa modifica o pensamento, ela tira o sentimento e transforma o coração. Ela protege o que confia, ela dá paz e alegria com a sua santa unção. Ela
que nos leva para a vida. Os irmãos prestaram atenção na letra deste hino. Santa Vó Rosa é tudo para nós. Sem ela, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? Sem ela, sem o santo irmão Aldo. Então nós devemos dar muito graças a Deus, pois por ter nos dado esta santa poderosa. Muito graças a Jesus por ter preparado a Santa Vó Rosa, o Consolador que Ele prometeu. Prometeu e nos deu este Consolador. Esta santa tão gloriosa, que nós estamos aproximando a data do seu aniversário. E eu digo aos irmãos, e amanhã, irmãos, essa congregação irá apresentar uma festa do aniversário da Santa Vó Rosa e também o nosso aniversário. Veja o privilégio que nós alcançamos da Santa Vó Rosa aniversariar e nós junto com ela, a Igreja Apostólica, somos nós, não são as quatro paredes, somos nós, que fazemos parte desse rebanho, dessa família de Deus, a família do povo da Santa e Querida Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Veja que maravilhas que nós alcançamos, ó prezados irmãos. Então, amanhã, todos estejam aqui, com seu coração repleto de amor, de carinho, que nós vamos prestar a Santa Vó Rosa, o nosso louvor, a nossa dedicação, a nossa gratidão a esta santa tão poderosa, que ela é tudo para nós. Ela é o nosso refúgio, ela é a nossa fortaleza, ela tem transformado as nossas vidas, uma vida com Deus, o nosso Pai, uma vida unida a Jesus, unida a ela, o irmão Aldo, e ao reino dos céus. Pelo seu grande poder, pelo seu dom precioso, igual a Jesus, os seus dons, o seu amor, a sua bondade, a sua lealdade, a sua misericórdia. Eu vou ler para os irmãos a mensagem do Conselho Liberativo, trouxe para nós, mensagem maravilhosa, que fala sobre a Santa Vó Rosa, sobre a vida dela, sobre a grande vitória que ela alcançou. A vitória da Santa e Querida Vó Rosa é a nossa vitória, graças a ela, graças ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o seu representante, o seu porta-voz, à frente desta igreja, que nos revelou a pessoa dela. Se não fosse o irmão Aldo, nós não iríamos saber quem era ela.
Ele que nos revelou. Ela é o consolador da promessa de Jesus. Naqueles dias em que seu corpo estava, o corpo da Santa Voz estava sendo velado em nossa igreja, a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria apareceu para ele. Ela já tinha preparado o irmão Aldo para ser o seu sucessor, sem ele saber. Então ela apareceu, mas ele tinha prometido para ela e que serviria a ela em tudo que ela precisasse. E ele cumpriu. Foi quando ela apareceu, o irmão Aldo, a velha e Nossa Mãe Maria Santíssima. E naquele dia, irmãos, o ministério da Santa Voz não teve interrupção. Naquele dia que o seu corpo esteve ali sendo velado pela nossa igreja, a igreja chorava. Como ficaria sem a Santa Vó Rosa? Sem os seus sábios conselhos, sem o seu amor, sem o seu carinho, sem sua bondade. Ela já consolou a igreja. Ela já estava à frente da igreja, falando com a igreja através do Santo Irmão Aldo. Foi quando ela falou para o irmão Aldo que ela era o consolador da promessa de Jesus, que ela não tinha morrido, ela estava viva entre nós, somente deixou seu corpo, e que ele seria o seu sucessor, o continuador de sua obra. Avisa a igreja para não chorar. Estou viva, sou o consolador da promessa de Jesus. Orientou o irmão Aldo até como fosse feito o seu ofício, o seu sepultamento. Então ela já não teve interrupção, ela já dirigia a igreja, já continuava a dirigir a igreja, em espírito e verdade, com todo o poder. E naquele dia ela foi coroada nos céus como Espírito Consolador. Imagine, irmãos, a grande festa no reino dos céus. A chegada da Santa Vó Rosa no céu, sendo coroada, revestida de todo o poder, para abençoar os filhos de Deus, para preparar esta igreja, para revelar toda a vontade do Pai, através do seu sucessor, do nosso querido irmão Aldo. Então, irmãos, vejam a data que nós estamos a comemorar. A Santa Voz, ela merece o melhor de nós. Então, vou ler para os irmãos a mensagem. A Santa Vó Rosa sempre amou e creu piedosamente em Deus, no seu divino Espírito Santíssimo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, e amava muito o seu próximo. Era uma pessoa muito bondosa e misericordiosa. Buscou a justiça e o bem. Preocupava-se pelo bem do seu semelhante, ajudando a todos que procuravam. Amava a verdade, mesmo que tivesse que sofrer para defender. Tudo isso a Santa Voz enfrentou. Nunca negou nada a Jesus. O que Jesus precisava dela era pronta para servir, sem ter medo, irmãos, das lutas, das dificuldades, do perigo que iria enfrentar. Mas ela foi fiel a Jesus, foi fiel a Deus, o nosso Pai. Então Jesus pôde preparar, porque ela deu oportunidade para Jesus, para cumprir as palavras de Jesus ao vencedor, que assentaria com ele no seu trono, como ele venceu, sentou com o Pai. Ela deu oportunidade para Jesus, porque o amor dela é muito grande. Ela conservou os dons que ela tinha recebido. Ela conservou em sua alma. Deus, o nosso Pai, a confiou, para que ele pudesse cumprir os seus planos,
de dar oportunidade à humanidade que Ele criou com tanto amor, para salvar, para libertar do domínio do pecado e de todo o mal que há nesse mundo. Muito trabalhou e lutou para vencer na vida e manter a integridade e a honra de sua família. Possuiu uma coragem e uma fé inabalável, até o dia que Jesus se manifestou a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que já possuía, desde o ventre de sua mãe, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas. Quando estava se aproximando de 60 anos de idade, surgiu, em meados de 1953, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, um movimento religioso, onde se reuniam em tenda que se dominava Tenda de Deus Pró Salvação e Cura Divina. Nós não tínhamos nome de igreja apostólica no início, que foi iniciada através do bispo Eurico Matos Coutinho, através da missionária. O nome era Tenda de Deus Pró Salvação Cura Divina. Fazia parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Corrêa Coutinho. Naquele movimento, por providência de Deus, surgiu próximo à casa da senhora Rosa, e ela resolveu ir para ver o que se tratava. Ali sentiu no seu coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar a Jesus a salvar almas. Foi quando ela, tudo determinado por Deus, são as providências divinas. Irmãos que estavam ali, aquela igreja dando início com um número pequenos de adeptos, que era dirigido pelo bispo, pela irmã Odete. A Santa Vó Rosa então foi visitar, a convite do bispo, e ela, participando daquela reunião, ela viu a sinceridade no coração do bispo. Já conhecia, ela tinha o dom de conhecer, ela já possuía Deus de quando nasceu. Ela conheceu, né, a sinceridade do bispo e da missionária Odete. E ela, então, ele resolveu ficar na igreja. Tudo determinado por Deus, o nosso Pai, pelo reino dos céus. E ela se sentiu o desejo de ajudar, de auxiliar a Jesus para salvar almas. Foi quando Jesus começou a preparar ela para ser o Consolador. Então vejam, irmãos, o mistério divino. Entretanto, era um movimento que ainda não tinha uma base doutrinária como possuímos hoje, pois naquele trabalho havia pessoas de credos diferentes, com ideias religiosas distintas, que deram muito trabalho para Jesus e a direção da igreja. Deram muito trabalho, porque a Santa Vó Rosa, ela implantava tudo aquilo que recebia de Jesus. Ela ensinava a igreja, implantou uma doutrina, a disciplina perfeitíssima do reino dos céus, e aqueles que não concordavam com ela, criou grandes problemas, muitas dificuldades para a Santa Vó Rosa, muitas lutas para a Santa Vó Rosa, mas ela, com o seu dom, que ela já possuía, dirigida por Jesus, ela enfrentou todas as lutas. Em todas as lutas que a Santa Vó Rosa enfrentou, ela venceu, porque o seu dom precioso, a sua sabedoria de conhecer os corações, e sendo preparada e orientada por Jesus, e com a presença e a companhia de Maria Santíssima, então é um poder muito grande, que ajudou a nossa igreja, irmãos, ser a igreja escolhida por Deus, porque havia naquela época que iniciava o ministério da Santa Vó Rosa, que ela dirigia a igreja, e através dos seus ensinos, através dos dons dela, o povo pôde ver que ela era dirigida por Jesus. Passou a crer
nas suas palavras e obedecer ali um grupo de irmãos. E aqueles que foram desobedientes, que não queria crer, não cria no que ela falava, eles não ficaram na igreja. Somente aqueles que aceitaram. E através da fé daqueles que aceitaram, Deus, o nosso Pai, pôde restaurar essa igreja através dos dons da Santa Vó Rosa. Então veja os mistérios divinos. Veja, ó prezados irmãos, a beleza desta igreja, que ela é do reino dos céus. E não deixa dúvida em nossos corações. Nós não temos dúvida. Por isso estamos sendo preparados como igreja vencedora nesta terra, como igreja do reino dos céus. Então a senhora Rosa, vendo que havia boa vontade e boa intenção do pastor Eurico, pastor Eurico, na sua esposa e algumas pessoas em relação àquele movimento, resolveu frequentar com a sua idade as reuniões, e ali eram realizados cultos, cujo objetivo, além de pregar o evangelho, era orar pelo povo com a imposição das mãos. No início da igreja era assim. Fazia fila, ali estava o bispo, a missionária Odete, estava a Santa Vó Rosa, e ali punha sob as mãos, orava pelo povo. Quantas outras Santa Vós enfrentou através dos falsos, de pessoas que eram acompanhadas de mau espírito, caía no chão. Então outras eram fingidos, fazia de conta que estava e caía. A Santa Vó Rosa conhecia, ela conhecia, ela sabia que os que caíam era por falsidade, e ela muito sábia, e ela resolveu todos aqueles problemas. As pessoas que caíam por falsidade, ela conhecia o que ela fazia. Ela mandava pegar um balde de água para jogar nele, para ele poder melhorar. E quando ia pegar o balde d'água, a pessoa sarava na hora, porque ela sabia que ele era falso, que ela era falsa. Então a Santa Vó Rosa era sábia, ninguém enganava a Santa Vó Rosa, ninguém enganava, ela conhecia os corações, ela tinha o dom para isso. Então veja, ó prezados irmãos, a história do ministério da Santa Vó Rosa, da vida dela, é muito lindo, é maravilhoso. Então o povo passou a crer nela, que ela era o Consolador. Digo melhor, que ela era usada por Jesus, porque nem ela sabia que ela seria o Consolador. Depois que passou alguns tempos, já perto de Jesus levar para o reino dos céus, coroá-las com Espírito Consolador, foi que Jesus disse para ela que ela seria o Consolador de sua promessa. A irmã Rosa, como era conhecida na época, sentiu grande desejo de servir a Jesus, pois sentiu que ele chamava para uma missão importante e especial, mas ainda não sabia qual. Chegando em sua casa, após uma reunião, prostou-se de joelho e fez a seguinte oração a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. Então, se ela enjoelhou, entregou nas mãos de Jesus com todo amor, ela só ia viver só para ele, Jesus. E foi quando ele começou a preparar para ser o Consolador. Então vejam, ó prezados irmãos, a Santa Vó Rosa, ela nasceu com esse dom precioso, e Jesus pôde cumprir então a sua segunda vinda conforme ele prometeu. Aquele movimento religioso prosseguia, porém, havia pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja, mas agariar dinheiro, para ganhar dinheiro, né? Em benefício próprio. Benefício próprio. Foi quando Jesus se revelou à irmã Rosa, em sonhos. Neste sonho, ela viu uma igreja que realizava o batismo dos fiéis numa lagoa. E de repente, o povo sumiu da presença dela. E desesperada, procurava o seu povo. E foi aí que apareceu um ser celestial,
todo de branco, que era o próprio Jesus. E a irmã Rosa lhes perguntou o seguinte: meu Senhor, aonde está o meu povo? E Jesus respondeu: o teu povo está em perigo. Ela fez outra pergunta: mas qual perigo, meu Senhor? E Jesus mostrou o perigo. Uma das pessoas que fazia parte da organização do movimento religioso, que estava de viagem ao exterior, estava retornando com a intenção de tomar aquele trabalho religioso somente para ele. Então, esse é o perigo. Jesus começou a revelar para ela que a igreja corria um grande perigo. Aquele homem estava com má intenção de tomar aquela igreja para ele, com a intenção de explorar do povo para ganhar dinheiro. Então Jesus mostrou o perigo que está correndo. Então veja aí que a Santa Avó Rosa nos defendeu, orientada por Jesus, para defender esta igreja apostólica. No dia seguinte de manhã, a irmã Rosa, que tinha um cargo que não tinha, ele não tinha cargo ainda no governo da igreja, naquele movimento religioso que estava iniciando, foi à casa do pastor Eurico. Ele lhes contou o sonho, mas como tal homem estava em outro país, ele achou que não havia perigo. Então o bispo achou que não havia perigo, que aquele homem estava em outro país, mas Jesus revelou a Santa Avó Rosa o perigo que estava correndo. Porém, na mesma hora, tocaram a campainha. Era o mensageiro do correio, com um telegrama daquele homem que estava no exterior, pedindo que fosse esperá-lo no aeroporto naquele dia. Então, veja aí, o bispo pôde crer, é a orientação de Jesus. Então, aqui, então o pastor Eurico e sua esposa creram que era realmente uma providência divina e que Jesus apareceu à irmã Rosa para preservá-lo e protegê-lo, como eles creram e confiaram na palavra dela. Nosso Senhor Jesus, com Deus Pai e seu Divino Espírito, dava início à grande obra de salvação e redenção. Então, veja como nossa igreja iniciou, como deu início ao ministério da Santa e Querida Avó Rosa. Então, dias depois, Jesus se revelou em pessoas à irmã Rosa e lhes orientou que dali em diante ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete, deveria se reunir aos 13 para orar. E através dela, ele iria orientá-lo e ensiná-lo como deveria formar a igreja, ensinar e pregar a sua doutrina e implantar uma disciplina, que seria a regra que devia formar a igreja, ensinar a regra de sua doutrina e implantar a disciplina, que seria a regra de um bom viver justo, honrado, livrando assim o seu povo do mundanismo e de todos os costumes pagãos. Assim foi sendo organizada a igreja, com seu estatuto devidamente registrado de acordo com a lei. Jesus, através da irmã Rosa, deu ordem para ungir o pastor Eurico como bispo e sua esposa como missionária de nossa igreja. Então foi com ordem de Jesus que ungisse o Eurico como bispo e a nossa irmã Odete como missionária de nossa igreja. Foi alugado um salão na rua Tuiuti, no mesmo bairro do Tatuapé. A irmã Rosa era conhecida, foi ungida diaconisa, sendo sábia, prudente e com precioso dom de discernir os espíritos. Sabia quem era sincero e quem não era. Procurou livrá-lo e guardá-lo, o bispo e sua esposa, missionária Odete, dos que eram falsos e mal intencionados em querer implantar suas ideias, explorar da igreja e do nosso povo. Foi deste princípio que Jesus organizou a direção da igreja, sendo a Santa Avó Rosa o principal vaso que ele
se manifestaria pelo dom de revelação e profecia, porque ela tinha esse dom de profecia, e Jesus manifestou a ela e preparou durante 16 anos, e Jesus preparando a Santa Vó Rosa, ensinando a ela como ele queria o seu povo, como ele queria a sua igreja, e ela foi ensinando a igreja, revelando os mistérios do reino dos céus. Ela era arrebatada ao céu toda semana, já conhecia toda a região celestial, e humilde, nunca se vangloriou por isso, nunca, humilde, simples, bondosa, corajosa, amorosa a Jesus, o nosso Senhor. A nossa igreja, como igreja organizada, teve início em 1954. Deu início em 1954, como seu estatuto devidamente registrado em cartório com o nome de Igreja Apostólica. Este nome foi dado por orientação de Jesus, nosso Senhor, em homenagem aos santos apóstolos, que organizaram a primeira igreja da era cristã, sob a orientação do Divino Mestre, pregando o seu Evangelho, o Novo Testamento, por ordem de Deus, sendo o caminho para uma nova vida de paz, amor, união, perdão e felicidade. Então foi Jesus que deu ordem à Santa Vó Rosa para que a nossa igreja fosse a igreja apostólica em homenagem aos santos apóstolos, como a igreja apostólica primitiva. Então, esta é a igreja apostólica do Consolador, da Santa Vó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. As primeiras medidas que Jesus orientou em relação aos ensinos da sua doutrina foi sobre a fé em Maria Santíssima e nos santos e anjos. A direção foi orientada a ensinar a igreja sobre o poder que eles receberam para ajudar seu povo na terra, como legítimos protetores, auxiliadores, e que já estava exercendo este ministério com todo o poder e de virtudes do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, orientou que ensinasse sobre a santificação da alma e o amor ao próximo. É o que nós aprendemos. É que a Santa Vó Rosa ensinou, o irmão Aldo deu continuidade ensinando sobre a disciplina, a doutrina, a disciplina, sobre a regra de um bom viver, sobre crer nos santos, em Maria Santíssima, nos santos apóstolos, nos santos profetas, nos anjos dos céus, sobre a santificação da alma, sobre o amor ao próximo. Isso nós aprendemos nessa igreja, como viver para Deus, numa vida santificada e consagrada, porque para herdar a salvação e a vida eterna, precisa ter uma vida, um espírito puro, sem mancha de pecado, mas uma vida de obediência a Deus. E tudo ela nos ensinou, e continuamos a ensinar, a pregar a verdade do reino dos céus, de tudo quanto nós aprendemos, o irmão Aldo deixou para nós. Como ele disse, a igreja está preparada para seguir em frente. Nós conhecemos o que devemos praticar e que não devemos praticar, aquilo que é certo e justo e aquilo que é pecado, aquilo que contraria a Deus, o nosso Pai, e aos seus santos. Nós aprendemos nessa igreja para termos nosso espírito preparados, santificados e consagrados, livres do mundanismo, do engano e da falsidade deste mundo. Então esta igreja está sendo preparada para um dia herdar o direito à salvação, à vida eterna com Deus. Então, irmãos, nós temos tudo para chegarmos aos céus. Depende de querer, de poder deixar Jesus agir, entregar-se a Ele, abrir o coração e deixar que Jesus, a Santa Vó Rosa, agir e nos preparar numa vida de amor e de obediência a estes santos. Outra medida importante de Jesus foi sobre a
liturgia ou modo de realizar os trabalhos e sacramentos da igreja. Proibiu todos os excessos, exageros e todo o fanatismo, oriundo dos costumes que surgiram nos meios religiosos e que alguns que frequentavam a nossa igreja no princípio possuíam e queriam implantar em nosso meio. A nossa igreja teve uma transformação extraordinária, graças a Santa Vó Rosa e as medidas perfeitas e justas que ela tomou para aperfeiçoar a igreja de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus. Enfrentou muitas lutas, ciladas e perigos, mas com autoridades e Jesus ao seu lado, desarmou as intenções dos falsos e invejosos que não puderam fazer parte da igreja e que desejavam. Da mesma forma, preservou e amparou o bispo e missionário Odete, que era seu porta-vozes, e tinha a missão de ensinar e pregar a doutrina de Jesus, revelava através dela. A Santa Vosa preparou o ministério dos pastores em nossa igreja, cefeiro que levam a nossa mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Formou o ministério de obreiros valorosos para zelar dos nossos trabalhos, sacramentos, amparou o ministério da música, formando um coral para alegrar a nossa alma e glorificar a Deus e seus santos. Foi assim que Jesus, nosso Senhor, revelou toda a vontade soberana de Deus, nosso Pai, e a Santa Vó Rosa, de forma original, exatamente como profetizou o Senhor, quando se referiu ao outro Consolador, e ao dizer assim: Ele, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e do meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Então a Santa Vó Rosa aprendeu dele, cumpriu as palavras de Jesus, aprendeu dele tudo o que tinha para ouvir de Jesus e do Pai, e vos guiará em toda a verdade. A Santa Vó Rosa nos guia em toda a verdade do reino dos céus. Ao subir aos céus, arrebatada por Jesus para receber o galardão de Espírito Consolador, ela passou os seus dons e virtudes ao nosso irmão Aldo, e ele passou a ser o seu sucessor, representante do seu poder, e por 44 anos dirigiu a nossa igreja e manteve tudo que a Santa Vó Rosa com Jesus nos deram, e com o seu governo esta obra cresceu e multiplicou, tornando uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje ela está na glória celestial e deixou a igreja apostólica preparada para seguir à frente, enquanto Deus Pai permitiu, e que a igreja cumpra sua missão, enquanto Deus Pai permitir que a igreja cumpra a sua missão e alcance muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico, a luta é muito grande, muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que está nesta igreja e sobre nós, e todo o poder de Deus, nosso Pai, dos seus poderosos santos, como Jesus, o nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa, Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, pastor deste rebanho, e todo o poder dos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Tenha bom ânimo, força, coragem, continue, e confie no governo seguro destes santos, em nossa querida e amada Igreja Apostólica. Está aí, ó prezados irmãos, mensagem maravilhosa, muito linda a mensagem sobre a missão do Consolador, das lutas, das vitórias do irmão Aldo, como santo vencedor, que está à nossa frente, vivos e poderosos. Eles não querem ver ninguém desanimado, como assim foi a Santa Vó Rosa, assim como foi o irmão Aldo.
às vezes desanima por qualquer problema que surge na vida, né, irmãos? Se estamos nessa terra, muitos problemas surgem mesmo, mas nós temos este santo para nos ajudar, sejam problemas que for, mas confie, entregue tudo na mão da Santa Vó Rosa, que ela fará o de melhor por nós, como vem fazendo e fará em nossas vidas e em nosso viver. Entregue a cada dia em suas mãos, peça a ela, peça ao irmão Aldo, confiem, ouve constantemente o programa Hora Milagrosa, use da água ungida, do óleo ungido, ore em todo momento de suas vidas, ao ir ao trabalho, ao ir fazer algum negócio, ao voltar, ao ir dormir, ao levantar, ao alimentar, assim por diante, devemos manter em oração. E a Santa Vó Rosa, com seu poder e com a presença de santos e anjos, está ao nosso lado para nos ajudar a vencer. Nós não estamos sozinhos e nem lutamos sozinhos. A Santa Vó Rosa está à nossa frente com todo o poder divino e celestial. Além da Santa Vó Rosa, temos Jesus, Maria Santíssima, temos Santo Irmão Aldo, santos profetas, santos apóstolos, muitos santos e anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos ajudar, para que um dia, quando Deus nosso Pai permitir, nós chegaremos como vencedor no reino dos céus. Irmãos, deixe as palavras no seu coração, que a Santa Vó Rosa os abençoe. As horas passam rápido, viu, irmãos? Oh, meu Deus! Então nós vamos ouvir mais um hino para encerrar a nossa reunião desta noite. É um CS de número 472. O hino intitulado Teu povo se reuniu, irmão Alto. Vamos ouvir.
Nós vamos encerrar a nossa reunião. Os meus agradecimentos aos irmãos, em nome do Santo Irmão Aldo, pela presença de vocês a esta reunião. Agradeço o trabalho de obreiros, diaconismo, o trabalho desse maravilhoso coral, esses hinos maravilhosos a qual apresentaram. Santo Voz abençoa muito o seu ministério. E também, eu aviso, amanhã iremos realizar uma festa maravilhosa, do aniversário da querida Vó Rosa e desta igreja. Nessa congregação será amanhã, que muitos irão para a sede de nossa igreja. Então eu convido a igreja para ficar em pé, para encerrarmos a nossa reunião desta noite. Nós vamos fazer uma oração e pedindo a Deus e aos seus santos as suas bênçãos. Santa Vó Rosa, santo e querido irmão Aldo, estamos encerrando mais uma reunião de teu nome santíssimo, agradecido aos céus por esta obra maravilhosa, pelas mensagens, pelos hinos, a qual os irmãos acabaram de apresentar, hinos que nos fortalecem. Ó Santa Vó Rosa, e eu suplico as tuas bênçãos para toda a igreja, neste país e outros continentes. Abençoa, Santa Vó Rosa, estes teus filhos aqui estão presentes, fazendo as suas orações. Eu não sei o que eles te pedem, mas a senhora sabe. Quem sabe por problema de saúde? Quem sabe, Santa Vó Rosa, por soluções de problemas? Quem sabe por estudos que prestam, pedindo, Senhor, a tua graça, a tua bênção, por cursos que prestam, confiando no teu grande poder. Abençoa, Santa Vó Rosa, as famílias, os casais, os filhos, e aqueles que não puderam comparecer à nossa reunião por um motivo justo, estão doentes, estão acamados, que a senhora esteja com eles ou com elas, ali ajudando, abençoando, protegendo e dando saúde e força para poder vencer. Santa Vó Rosa, este nome colocar nessa caixinha de oração, atenda o pedido do teu filho, as tuas filhas, o abençoe, vó, com a tua bondade e teu poder, a tua misericórdia divina. Com Jesus, Maria Santíssima e ao Santo Irmão Alto. Amados irmãos, recebam a bênção deste santo que está lhes concedendo nesse momento. Com essa fé, serão muito felizes e abençoados com o grande poder dos céus. Despedo a todos em paz, com a proteção dos céus, de santos e anjos para os seus lares, toda noite feliz e de paz. E amanhã, todos estarão nesta congregação, realizando uma festa em louvor ao reino dos céus, a nossa querida e santa Vó Rosa e também a Igreja Apostólica pela data do seu aniversário. E assim, seja louvado e glorificado todo o poder dos céus, hoje e sempre. Amém. E nós temos sempre reunião nessa congregação, sábado, com início às 17 horas, 19 horas e 30 minutos, aos domingos às 10 horas, com início às 10 horas, e quinzenalmente com início às 19 horas e 30 minutos. Todos se esforçam para comparecer, vem em busca desse alimento dos céus, da água da vida, pura e cristalina que jorra do trono de Deus, para nos fortalecer e nos alimentar e vencermos este mundo pecador. Amém.